Então, eu sou o professor José Rosenberg, trabalho na rede municipal de São Paulo há 21 anos. Meu início de carreira foi na rede de Imbu e depois de Taboão da Serra. E sempre trabalhando com ensino fundamental 1, na sala de aula tal qual a gente costuma conceber, mas também trabalhei como que eu posso dizer? Na informática educativa. Então, eu sou o professor. E aí a gente pegou já crianças desde o Fundamental 1 até o Fundamental 2, EJA, e agora eu estou na educação infantil, que também já não é de agora, já há algum tempo. Resumindo, é isso. Então, falando um pouquinho de como costuma... Eu vou fazer um pré-pandemia e um pandemia, tá bom? Então, pré-pandemia, assim, sempre costumo, né, utilizar a informática, as tecnologias, as ferramentas disponíveis, digitais, de modo que a gente possa trazer mais protagonismo para as crianças, mobilizar mais as discussões, as produções, otimizar tudo isso, né? Então, isso sempre, desde o primeiro aninho em diante, sempre fiz isso. E agora, na educação infantil, não estava tão acostumado, por falta da própria tecnologia na educação infantil, para as crianças, né? É uma característica da rede municipal, não ter tanto. Mas nesse momento de pandemia, a gente está se reinventando nisso, de organizar atividades, de organizar propostas, que a gente respeite a infância das crianças, é diferente de um fundamental 1 em último ano de fundamental 1, fundamental 2, que a gente tem que valorizar as várias linguagens que essa criança possui e dá para a gente, né? Então a gente tem mobilizado mais nossos trabalhos para isso, ferramentas que deem mais significado a isso. Então, Douglas, assim, mais ou menos a gente perguntar, é possível as crianças menores visualizarem o mundo letrado na escola? Então, assim, a tecnologia, tal qual o mundo letrado, está na sociedade, está dado. Hoje em dia, eles têm dificuldade de virar uma página de revista porque eles vão no movimento de tablet, de trocar de tela. Então, assim, o uso da tecnologia pela criança não é uma coisa do outro mundo. Eles estão bem mais acostumados que muitos adultos. O que a gente tem que pensar na formulação de ideias para trabalhar com eles é de a tecnologia não ser o principal, o protagonista, mas a proposta ser protagonista, a proposta ajudar de modo que eles se exponham, se coloquem, respeitando suas múltiplas linguagens. Não sei se deu para ser claro. Se tiver alguma dúvida aí, me cutuquem, Douglas. Tranquilo. Então, assim, antes de começar o compartilhamento, acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que ver é como que a família vai receber e qual é o mais simples para isso. Então, qual ferramenta que é a mais simples para a família receber essas atividades? Então, antes de começar toda uma questão de pandemia e tudo mais, quando isso se aventou ainda no final de março, a gente pegou e eu comecei a organizar com eles algumas atividades no WhatsApp. Então, nós temos o grupo da sala, eu criei um grupo para atividade, como eu não sabia bem como ia ser tudo isso, eu coloquei lá como semana 1, e aí coloquei em vídeo, em imagens, algumas propostas de atividades para eles fazerem com as crianças, que era mais um teste meu para a gente ver como que ia funcionar, que é mais ou menos como a nossa transmissão, né? A gente vai aprendendo a fazer as coisas caminhando. Não tem essa coisa de primeiro eu aprendo, depois começa a sair tudo direitinho. A gente vai fazendo tudo junto e misturado e vai se aprimorando na andadinha no caminho. Então, quando você quiser, eu posso compartilhar essa primeira tela, então, de como ficou mais ou menos no WhatsApp. Tá certo. Então, o Douglas parece que está com problema no som. Eu vou apresentar aqui a primeira tela. Ele pediu para eu compartilhar alguma coisa do que a gente já está fazendo esse ano, né, nesses tempos de distanciamento. Eu tenho uma turma na educação infantil, seria o Infantil 2, o último ano da educação infantil. E aí eu vou apresentar para vocês agora a minha tela.
Estou abrindo aqui, vou compartilhar. E a primeira tela que eu vou compartilhar com vocês é do WhatsApp. Então, como eu estava dizendo, logo que foram suspensas as aulas e depois se decidiu pela antecipação do recesso, a gente já começou a trabalhar um pouquinho com as crianças sobre essa nova perspectiva. Então, tá indo a minha tela, Douglas? Ah, beleza. Então, aí eu coloquei aqui atividade semana 1. Então, eu criei um grupo de WhatsApp, eu já tinha os pais no meu WhatsApp, que já é um hábito que eu tenho, desse tipo de comunicação com as famílias, de meio que convidar as famílias para dentro da sala de aula. Aqui, a gente fez logo no finalzinho, vocês estão vendo aqui a data, 23 de março, que eu comecei essa experiência. E eu vou clicar aqui rapidinho, pincelado, a primeira imagem. Então, na primeira imagem, estou aqui colocando algumas orientações para a família, que a gente, semanalmente, eu vou postar atividades para que eles façam. Então, na verdade, eu fazia assim, eu postava toda a atividade da semana inteira, e eles, à medida que pudessem, eu fazendo e mandando pelo WhatsApp. E aqui, por exemplo, tem o cronograma da semana 1, que era o tema animal, eu contei li uma história para eles, fiz algumas perguntas, dei a oportunidade para eles criarem um animal usando retalhos de papel ou outros materiais que eles tivessem disponíveis, propus uma brincadeira, uma música, um jogo de rimas. Então, tudo isso proposto para que eles fizessem em família, com mais orientações por forma de vídeo. Vou poupar vocês do vídeo inteiro. Então, tinha o vídeo explicando as atividades, e aí eles, à medida que iam fazendo, eles iam postando. Então, aqui embaixo tem as postagens das crianças, que são postagens que eu já baixei e já guardei. Tudo isso foi um primeiro teste, para ver como que era, como que ia ser a participação das famílias e tudo mais. Nós tivemos um pico de um total, assim, de alguma atividade que foi encaminhada, pelo menos 12 crianças mandaram, 12 famílias. Isso aqui foi, e aqui eu não estava exigindo nada, porque era um momento de férias, inclusive. Eu estava mais era testando, eles estavam me ajudando. Quando começou, de fato, as atividades virtuais, que foi decretada a pandemia e tudo mais, aí eu migrei para o Padlet, que inclusive no canal do Douglas tem todo o tutorial dessa ferramenta, mas resumindo, é um mural de postagens, um mural bem interativo, de construção colaborativa, em que eu ia organizando aqui o que nós, professores, tínhamos planejado para a semana na escola. Então, por exemplo, aqui nessa que eu estou mostrando, tem a atividade do dia 22 de abril. Então, nós temos uma contação de história, algumas orientações à família a respeito de conversar com a criança sobre esse momento, a colaboração da família para registrar um pouco do que as crianças contaram, porque as crianças ainda não escrevem, mas aí eles comentaram. Uma proposta de atividade para eles transformarem o sentimento deles em arte, então, com materiais que eles tivessem em casa, para mostrar a carinha que eles estavam, como estavam se sentindo nesse momento. Vou aqui mais para baixo. E aí as famílias começaram a postar fotos dessa construção, né? A maioria fotos. Aqui também teve uma família que não postou fotos, mas postou um áudio. Vou pôr um pouquinho. Aí eles foram falando por áudio. Em algumas outras postagens, né, desse dia parece que não teve, eles colocaram, inclusive, vídeos. Então, a ideia é, assim, de organizar situações que fossem significativas,
que fossem inteligíveis para a família, né? A família entender o que está acontecendo, entender o que poderia ajudar, e que a criança pudesse participar de maneira a compartilhar, respeitando a sua linguagem. Então, a criança que não gosta de foto, a família foi lá, ela só falou, ela gravou o áudio. Ou então a família pegou e escreveu o que, que ela estava dizendo. Ou só tirou a foto, ou fez o desenho. Então, é desse jeito que eu tenho feito com as minhas turmas lá na educação infantil. Então, é uma ferramenta que ajuda bastante, que colabora, para que a gente possa desenvolver atividades que eles se coloquem, que eles troquem. Inclusive, no WhatsApp do grupo da sala de aula, os pais falam que as crianças gostaram de ver a atividade que o outro fez. E eles, inclusive, até pediram isso mesmo, esses momentos, que um possa ver o que o outro fez, um possa ouvir a voz do outro amiguinho para se lembrar. Então é isso, Douglas. Eu acho que deu uma faladinha aí sobre isso. Deixa eu tirar aqui minha tela. Tá, o Douglas está aqui dizendo para vocês que já viu que vocês não estão ouvindo ele. Está aqui tentando resolver esse probleminha. Aí, só repetindo, que eu não sei se vocês estão ouvindo ou não, o Douglas, ele só está aqui me cutucando, perguntando sobre a questão da família, a família nesse contexto aí das atividades junto com as crianças, dessa participação. Então, eu vejo assim, que as famílias que têm os recursos, que podem participar, eles estão participando. A gente fez até uma pesquisa com eles e a realidade é muito diversa. Então, tem pessoas que têm a tecnologia, que poderiam estar desenvolvendo as atividades, mas por outras questões não estão conseguindo. Outras não conseguem ficar desenvolvendo cada lição que eu passo em cada dia, cada atividade. Mas eles, uma vez por semana, entram, vê algumas que são mais bacanas, significativas, que o filho gostaria mais de fazer e fazem. Esse é o momento principal de entender que a sala de aula física é diferente da atividade virtual, né? Quando a gente está à distância, não é simplesmente pegar uma e colocar no lugar da outra, tem outras especificidades. Então, por exemplo, a questão do tempo e do espaço. Então, a gente consegue flexibilizar isso. Então, a família que não posta no dia, não tem essa marcação que tem que ser nesse dia, tem que ser durante esse período. Eles vão se organizando de acordo com as suas possibilidades. E vai criando, inclusive, uma forma de disciplina para as famílias. Porque muitas vezes a família fica lá alguns dias sem postar e a criança vai lá falar para a mãe, vai lá falar para a avó, vai falar para quem cuida dela, que gostaria de fazer a atividade. Então, assim, as atividades estão indo nesse caminhar, entendeu? A família colaborando na medida das suas possibilidades e eles se sentindo muito acolhidos também nesse momento, porque não teve simplesmente um corte, a criança se afastou da escola, dos colegas, do professor. De certa forma, a gente ainda mantém os contatos. Então, eu acho que esse finalzinho aí, o Douglas pediu aí para falar um pouquinho sobre esse finalzinho e o uso da tecnologia pós-pandemia, como que vai ficar, como que eu acho que vai ficar tudo isso aí. Eu acho que, assim, nesse momento, caminhando para o finalzinho, a gente vai, primeiro, se aprimorando enquanto profissionais, a gente vai se aprimorando diversas formas de como chegar nessas crianças e nessas famílias, aprendendo cada vez mais. Chegou de repente a gente precisou fazer muita coisa, eram vários níveis de como lidava com a tecnologia, alguns não mexiam, outros mexiam um pouco, outros mexiam muito, e aí a gente foi correndo atrás para aprender mais, e o que eu sinto das pessoas é que não vai acabar com a pandemia esse uso, né? Eu acho que vai continuar, eu acho que as pessoas vão, de alguma forma, resignificar isso no seu dia a dia, no seu uso com essas tecnologias. Acho que elas conseguiram ver
as coisas bacanas, o que ela tem de positivo, que ela pode ajudar muito no desenvolvimento e muito na questão de registro também. Então a gente vai agora para os finalmente, indo finalizar a transmissão. Como o Douglas falou, vai ficar disponível direitinho aí, ele vai dar as últimas ajeitadas, vai deixar bonitinho no canal. Pode deixar dúvidas e tudo mais, que aí ele passa para mim, a gente vai conversando. Não é uma questão de quem tem a resposta, de quem sabe, de quem não sabe, são múltiplas experiências que a gente vai trocando. Esses últimos dias eu tenho trocado bastante, participado de muitos grupos de discussão, porque cada um tem uma realidade, cada um traz uma ideia que agrega a nossa, e não é uma questão só de copiar, mas de reinventar e se reinventar a cada dia. Gostei bastante aí de participar, e chamando a gente vem. Eu acho que as falhas técnicas, alguma coisa que não aconteça bem, isso acontece, vai acontecer no nosso dia a dia, e a gente tem que entender que isso é comum, isso é normal. Quem já usa tecnologia há muito tempo, quem já estava numa sala de informática, que muitos computadores chegavam no começo do dia, só tinha 5 máquinas ligando, e tinha que fazer alguma coisa, porque ia receber 35, 37 crianças para estudar, já consegue lidar um pouco melhor com isso, levar na maior tranquilidade. Então é isso que agora todo mundo está aprendendo a fazer. Quem tem que preencher, quem é da prefeitura, tem que preencher SGP e o SGP dá problema, já entende também, já entende que não adianta ficar até de madrugada, bravo, tentando preencher, que as coisas vão se resolvendo, vão entrando cada coisa nos seus eixos na medida do possível. Então agradeço aí por poder participar.